Abra sua Bíblia aí, por favor, em 1 Reis, capítulo 20, a partir do versículo 13. A Bíblia diz assim, olha só que texto, olha só que texto. Nessa ocasião, um profeta foi até Acabe, rei de Israel, e anunciou: assim diz o Senhor, vê este exército enorme? Hoje eu o entregarei nas tuas mãos, e então você saberá que eu sou o Senhor. Mas quem fará isso? Perguntou Acabe. O profeta respondeu: assim diz o Senhor, os jovens. Vou ler de novo. Mas quem fará isso? Perguntou Acabe. O profeta respondeu: assim diz o Senhor, os jovens soldados dos líderes das províncias o farão. E quem começará a batalha? Perguntou. O profeta respondeu: você. Então Acabe convocou os jovens soldados dos líderes das províncias, 232 homens. Em seguida reuniu o restante dos israelitas, 7.000 ao todo. Então partiram ao meio-dia, enquanto Ben-Hadad e os 32 reis aliados e ele estavam se embriagando nas suas tendas. Os jovens soldados dos líderes das províncias saíram primeiro. Nisso, uma patrulha de Ben-Hadad informou: saíram alguns homens de Samaria. Ele disse: quer tenham saído para a paz, quer para a guerra, tragam-nos vivos. Os jovens soldados dos líderes das províncias marcharam para fora da cidade com o exército na retaguarda, e cada um matou o seu adversário. Diante disso, os arameus fugiram perseguidos pelos israelitas, mas Ben-Hadad, rei da Síria, escapou a cavalo com alguns dos seus cavaleiros. O rei de Israel avançou e matou os cavalos e destruiu os carros de guerra e infligiu pesadas baixas aos arameus. Que o Senhor nos abençoe no estudo da sua palavra. Amém? Amém aí em casa? Amém aqui também? Amém aqui também, amém em casa também. Muito bem, eu preguei esses dias, e se não me falha a memória foi domingo passado, a respeito de Ben-Hadad, esse rei sírio, esse rei dos arameus, que tinha um grande exército. Preguei a respeito dele cercando o profeta Eliseu e o profeta Geazi. Agora nós estamos falando de novo dele. Uma semana depois está aqui novamente esse personagem, para nós estudarmos algumas coisas a respeito desse contexto. E isso aconteceu agora. Esse texto é um pouco antes daquele que foi pregado semana passada. Ben-Hadad, ele é um rei poderoso, com um exército grande, um exército temível, bem preparado, bem organizado. E não só ele tem um exército sob o seu comando, mas ele faz uma grande coalizão com 32 outros reis que pagavam tributos para ele. Ele junta essa galera de reis todas aí para investir contra Israel, porque ele tinha um grande medo que Israel se tornasse uma grande força militar ali na região em Samaria, na região de Canaã. Ele temia que Israel se fortalecesse e Israel fosse contra eles e derrubasse o reino dele, investisse contra os sírios e brigasse e fossem mais poderosos e derrotassem os sírios, os arameus. Então, não dando chance para que isso acontecesse, antes de Israel se tornar essa potência militar, Ben-Hadad decide investir contra Israel, para rechaçar toda e qualquer chance de crescimento de Israel e desse exército. E, nessa ocasião, o rei de Israel era o rei Acabe. Então, Ben-Hadad junta todo esse exército, o dele, mais desses 32 reis vassalos, e vão para Samaria e cercam a cidade. E quando eles estão cercados, levanta-se um profeta de Deus para conversar com Acabe. E você viu aí no versículo 13,
a partir do versículo 13, que esse profeta diz para o rei Acabe: olha, assim diz o Senhor, você vê esse enorme exército? A minha versão diz que era um exército enorme, não era meia dúzia de gato pingado, era muita gente, um enorme exército, bem preparado exército. E aí esse profeta falou: você vê esse grande, enorme exército, hoje o Senhor o entregará nas tuas mãos. Hoje o Senhor entregará esse exército inimigo nas tuas mãos. E Acabe, talvez olhando para o tamanho do seu exército, olhando para o adversário, ele tem um questionamento: quem queria fazer isso? Ele pergunta para o profeta: e quem vai fazer isso? Quem que vai lutar contra esse exército inimigo? E o profeta responde. E você lembra quem eram? Quem queria combater? Qual foi a resposta do profeta? Responde aí. Aqui teve um meio velhinho aqui que falou: os jovens, nós. Os jovens. Foram jovens? Não foram só os jovens. Se você olhar bem, ele não fala assim: quem irá contra aquele, quem vai vencer, quem vai lutar contra o inimigo. O profeta não diz só os jovens. Ele diz assim: os jovens soldados. Os jovens soldados. Oh, querido, obrigado, viu? Deus te abençoe. Os jovens soldados. Porque jovem, Deus quer te usar. Deus quer usar a sua vida. Ele está à procura de jovens, mas não qualquer jovem. Ele não pega todos os jovens de Samaria. Presta atenção. Quem convocou foi o profeta Acabe, amando o rei Acabe. Quem convocou foi o rei Acabe, amando do profeta. Mas ele não convoca todos os jovens de Samaria. Ele convoca os jovens soldados. Os jovens soldados. Então não adianta apenas você ser jovem. Você tem que ser um jovem soldado nas mãos do Senhor. Deus, Ele quer te usar, e Ele vai te usar se você se colocar como um soldado, não apenas como um jovem. São jovens soldados que o Senhor está chamando. Amém? Está pronto aí? Você é um jovem qualquer? Ou você é um jovem soldado do Senhor? E você pode estar na igreja, você pode fazer parte de uma família cristã. Você pode ser, inclusive, um cristão nascido de berço, como nós falamos muitas vezes. Eu nasci num berço cristão, eu nasci num berço evangélico. Eu sou um jovem que nasci numa família que já tinha princípios. E você pode passar a sua juventude inteira sem ser um soldado de Deus, sem se comportar como um soldado de Deus. E você pode passar a sua juventude levando a vida, mas sem deixar Deus te usar. E Deus só vai te usar se você se comportar como um soldado. Está entendendo? Amém ou não amém? Isso, fale amém na sua casa. Amém? Então eu quero te trazer algumas características de um soldado. Porque características de jovem você sabe. Mas eu quero trazer algumas características de um soldado, para que Deus te use. E para que você avalie se você está com essas, se você tem essas características, se a sua vida é dessa forma. Se não, hoje é o dia de você se colocar nessa forma, para que Deus te use. Amém? E eu tenho aqui nada mais, nada menos do que 9 características de um soldado. Olha que bênção. Então,
Esquenta o miojo aí que o negócio vai ser longo. É nada, vai ser bênção e vai ser rápido. E sabe de onde eu tirei essas características? Da minha cabeça? Não. Eu fui pesquisar. E eu fui pesquisar, sabe onde? Na página do Exército Brasileiro, lá no site do Exército Brasileiro. E ele fala a respeito das características de um soldado. Primeira coisa, diz lá, e eu vou mostrar para você. Primeira coisa, quais são as características de um soldado? Primeira coisa, corre risco de vida. Começamos bem. Tá afim? Tá afim de correr risco de vida? Ou tá afim de ficar embaixo da coberta fazendo videozinho no TikTok? Pelo amor de Deus, rapaz. Deus está te chamando para ser um soldado. Deus está te chamando para ser um soldado. Não é para você ficar no tempo da quarentena estourando pipoca, vendo Netflix. Pelo amor de Deus. Soldado está disposto a correr risco de vida. Risco de vida. E Deus é tão bom que te plantou, pelo menos aqueles que estão aqui no Brasil, né? Porque quando nós saímos das quatro paredes dessa igreja e vamos para a internet aí, a mensagem vai para muito lugar, né? Tem pessoas nos assistindo em outros países. Mas pelo menos os jovens desse país, do Brasil, Deus te plantou num lugar onde você não corre risco de vida física para servi-lo. Em muitos lugares, há jovens que para servir a Deus corre risco de vida, da sua vida física, corre o risco de morrer pregando o evangelho, mas aqui não. Em muitos países, na maioria dos países, você não corre esse risco de vida. Num exército natural, num exército comum, num exército humano, o soldado ele tem que estar disposto a perder a sua vida, ou correr o risco de perder a sua vida. E como isso se encaixa em nós, no contexto que nós vivemos, se a nossa vida física não corre risco? Sim, você não corre risco de vida, mas você tem que estar disposto a sacrificar a sua vida. Vou dar um exemplo. Você está na faculdade, você está na sua escola. Quantas vezes as pessoas que não conhecem Cristo, que não têm um relacionamento com Cristo, jovens que não conhecem essa dimensão do que é ser cristão, quantos podem olhar para você e de repente te desprezar? Quantos podem de repente na sua escola olhar para você com olhos de desdém? Agora, Mateus capítulo 26, Mateus capítulo 16, versículo 25, Mateus 16, 25, o Senhor fala assim: quem quiser, vou ler aqui para você: pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem perder a vida por minha causa, a encontrará. Você pode de repente olhar lá no seu contexto, na sua escola, na sua faculdade, com seus amigos, inclusive, que não são cristãos, e eles podem olhar para você e falar assim: você é tonto, você não está aproveitando a vida, você não tem vida, porque a sua vida é trabalho, faculdade, igreja, ou sua vida é família, escola, igreja. Quantos que estão aí na rua, fora dos caminhos do Senhor, que acham que estão aproveitando a vida e olhando para você e falando que você está desperdiçando a sua vida? Querido, isso é errado, isso é mentira, isso é um engodo. Porque esses que estão achando que estão aproveitando a vida, na verdade eles estão desprezando, desperdiçando. E essa vida
Você que é um soldado de Deus, um jovem soldado de Deus, você tem que entender que a sua vida, essa vida você já arriscou, e para essa vida você inclusive já abandonou. Essa vida sua é passada e já morreu. Amém? Em nome de Jesus, que sua vida seja uma vida para Cristo, e disposto a perder essa vida ligada ao mundo, em nome de Jesus. Senão você vai ser um jovem, mas não um jovem soldado. Segunda característica, segundo lá a página do Exército Brasileiro. Se você não ficar feliz, vai lá e comente com o general que escreveu isso lá, tá bom? Olha só, segunda característica do soldado: sujeição a preceitos rígidos de disciplina e hierarquia. Um soldado, ele tem que estar sujeito a uma rígida disciplina e hierarquia. Se você é um jovem soldado de Deus, você tem que estar disposto a se submeter a uma disciplina e honrar e respeitar as suas autoridades. Você gosta de ser disciplinado? Você tem disciplina? Meu Deus, senão você não pode ser um soldado. Você honra os seus líderes. Você honra as autoridades que Deus colocou sobre a sua vida, desde pai, um líder de ministério, um professor, o seu chefe lá na sua empresa, se você trabalha. Se você não se sujeitar à disciplina e às autoridades, você não tem a característica de um soldado. E Deus não pode te usar. Lembra que Acabe convocou os soldados jovens. E o exército, querido, ele pode... Eu trouxe aqui alguns dados da página do Exército Brasileiro. Mas se você olhar os exércitos que combateram há milhares de anos antes de Cristo, eles tinham essas mesmas características, porque isso são princípios, e princípio não muda. Sabe, tem coisa que se moderniza, mas princípio não muda. Você pode ter, o seu tênis pode ser mais moderno, o seu telefone pode ser mais moderno, o seu corte de cabelo, para quem pode ter, né? Não sei porque alguns riram, porque se tirar o boné, vai ver que também está prejudicado. O seu corte de cabelo pode ser moderno, mas princípio não muda. Princípio não muda. Então o soldado que era antigamente é o mesmo que é hoje. E um soldado de Deus tem que ter essas características, tem que ter essas características. Inclusive Deus, um dos nomes que Ele se dá na Bíblia é o Senhor dos Exércitos. Então, seja disciplinado, aceite a disciplina. E aceite aqueles que são hierarquicamente superiores a você, as autoridades que estão sobre a sua vida. Seus pais, os primeiros, seus pastores, seus líderes, seus professores. Amém? Em nome de Jesus. Terceiro, dedicação exclusiva. É o que a Bíblia diz. Não é a Bíblia, o site lá do Exército Brasileiro, mas a Bíblia também diz. Dedicação exclusiva. Seu coração não pode estar dividido. Seu coração não pode estar dividido. Você tem que ter um coração totalmente exclusivo para Deus, dedicado a Deus. Olha só o que a página diz lá: o militar se mantém disponível para o serviço ao longo de 24 horas por dia, sem direito a reivindicar qualquer remuneração extra, compensação de qualquer ordem ou computo de serviço especial. Você tem que estar disponível 24 horas por dia para Deus. Você tem que ser exclusivo de Deus.
Deus não pode competir pelo seu coração. Você está entendendo? Se você quer ser mais do que um jovem, mas se você quer ser um soldado valoroso nas mãos do Senhor, um jovem que Deus use, um jovem que Deus use, um jovem que Deus use. E eu entendo que Deus ele tem algo tremendo para fazer através dos jovens. Deus está convocando jovens, mas não qualquer jovem, mas jovens que se comportem como soldados. Então, seu coração tem que ser exclusivo, 24 horas para Ele, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Inclusive, a Bíblia diz sobre os jovens algo tremendo, que os jovens já venceram o maligno. Mas quem? Aqueles que se comportam como um bom soldado. Tá ligado? Vamos lá, quarto. Lá a página do nosso exército diz: disponibilidade permanente. Eu já falei isso? Não, né? Eu falei sobre estar... eu inverti, olha que bênção. Primeiro, dedicação exclusiva. Era o anterior, perdão. O anterior era dedicação exclusiva. Seu coração não pode ser dividido. Quarto agora, disponibilidade permanente. O eis-me aqui. O eis-me aqui. 24 horas por dia, Senhor. O Senhor quer me usar? A hora que o Senhor quiser. Eu estou falando, eis-me aqui. O meu coração não é dividido. O Senhor não precisa disputar pelo meu coração, porque Ele é inteiro seu, 24 horas por dia. E eu estou dizendo, Senhor, eis-me aqui, pode me usar. Será que Deus pode te usar, jovem? Será que Deus pode te convocar? Será que se Deus falar para você, ei, eu estou te convocando, qual seria a sua resposta? Eis-me aqui, Senhor. Ou vamos avaliar o que o Senhor quer que eu faça? Qual o tamanho da sua disponibilidade? A sua disponibilidade tem que ser permanente. Hoje, amanhã, depois de amanhã, depois de amanhã, por toda a sua vida. Se você se alistar, você não pode pedir baixa, nem temporária, porque você faz parte desse exército. Amém? Quinto, lá na página diz, você viu, você pensou que ia ser demorado, já estamos para metade das características. Quinta coisa, lá no site diz que você tem que ter uma mobilidade geográfica. Uma mobilidade geográfica. Sabe que você, quando você vai seguir carreira militar, você pode ser convocado para defender várias partes do país, em qualquer lugar do país e até fora do país. E então você tem que ter essa mobilidade geográfica. E o que tem a ver conosco? O que tem a ver com você, que é um jovem soldado do Senhor? Você não escolhe onde servir. Um soldado não escolhe onde servir. Se o Senhor chama ele, se o seu general chama ele para servir lá em Manaus, lá na floresta, ele vai. Agora não, agora nós vamos defender lá a fronteira no sul do país, onde tem muita entrada de drogas. Então ele vai descer lá para a região do sul. Ele está disponível para servir o seu general em qualquer lugar. E você está disposto a servir o Senhor em qualquer lugar? Ou você vai colocar, não, ali eu não vou. Eu quero servir, mas eu quero servir na dança. Não, eu quero servir, mas eu quero servir no louvor. Ei,
Servir a Deus tem que ser em qualquer lugar. Independente se você aparece ou se você não aparece. Você tem que ter essa mobilidade geográfica dentro do corpo de Cristo, dentro da igreja. E estar disposto a falar: Senhor, eis-me aqui, que você disse agora, na sua disponibilidade. Eis-me aqui para qualquer serviço e para qualquer lugar. Não só dentro da igreja, mas fora da igreja. E se o Senhor me convocar, até mesmo para deixar minha cidade, para servir em outro lugar, eu estou aqui. Porque eu não vejo a honra da posição, mas eu vejo o que o Senhor quer me usar para te servir. Não importa se eu vou estar no altar ou longe do altar. Se o Senhor me chamar como jovem para fazer uma obra na igreja, para faxinar a igreja, para cuidar de uma pessoa, de repente, que tem uma necessidade dentro da igreja, e eu como soldado, eu tenho essa mobilidade geográfica. Eu não estou preso num lugar, eu estou preso ao Senhor. Eu não estou preso numa posição e numa exposição. Eu estou preso ao Senhor para te servir. Amém, gente boa? Amém. Para não perder as contas, parece que nós estamos no sexto. É isso, né? Estou contando agora para não ter aquele probleminha que eu tive agora, pouco tempo atrás. Sexta coisa, vigor físico. Só o saradão. Se matricula na academia. Isso nem pode fazer agora, porque nós estamos de quarentena. Um soldado, ele tem que ter vigor físico. E você acha que é só os saradões que Deus vai usar na igreja? Você acha que como soldado de Deus, jovem de Deus, um soldado do Senhor, um jovem soldado, então você precisa ser marombeiro? Não é isso, querido, não é isso, não é só isso, não é isso. Deus pode usar um fraquinho aí, porque a questão não é a força física, não é o vigor físico. Claro que um soldado humano, um soldado natural, um soldado de um exército natural, ele sim precisa se exercitar fisicamente, porque ele luta e pode lutar combates aí que podem ser desgastantes. Mas não é essa preparação que Deus espera de você. Porque na verdade você sabe que lá em Efésios capítulo 6, a Bíblia diz que a nossa milícia, a nossa luta, a nossa briga, a nossa guerra não é contra carne ou sangue, mas contra principados e potestades. Aonde você tem que exercitar, onde você tem que estar, onde você tem que se fortalecer, é no teu espírito. Se fortalecer através da leitura da palavra, de jejum, oração. É assim que você se fortalece como um soldado do Senhor. Como é que está a sua vida de leitura da palavra? Como é que estão as suas devocionais? Como é que está a sua intimidade com Deus através da leitura da palavra? Se você escuta a palavra só no sábado, se você nem lê a palavra, mas espera que alguém leia para você num culto, pelo amor de Deus, como você vai querer ser um soldado do Senhor? Você precisa saber manejar muito bem a palavra, porque ela é a espada, ela é a arma de guerra. Você tem que se fortalecer espiritualmente, jejuando, orando. E não é só na época de prova que você ora: pelo amor de Deus, Senhor, me ajuda. Me dá a sabedoria que o Senhor falou lá que daria e não rejeitaria ninguém. Não é só dessa forma, querido. A sua vida tem que ser uma vida de oração todos os dias. O seu jejum tem que ser o jejum tem que fazer parte da sua vida. E você não precisa ficar falando: eu estou em jejum. Você não precisa esperar um comando da igreja para você fazer um jejum. Mas isso vai te fortalecer, vai te trazer um vigor físico, ou melhor, um vigor espiritual, uma resistência espiritual. Assim como um soldado natural,
ele precisa se fortalecer. Um jovem soldado de Deus, ele precisa se fortalecer e fortalecer o seu espírito. Amém? Muito bem. Versículo 7. Ou versículo... no capítulo 7. É o item 7 lá da página. Versículo 7. Item 7. Sétima característica. Lá diz o site diz: formação específica e aperfeiçoamento constante. Sim. Se você quer ser um soldado de Deus, assim como um soldado de um exército natural que passa por reciclagens, cursos, aperfeiçoamentos, aqui você também tem que ter. Tem algumas profissões que eu já ouvi pessoas falarem assim: sabe, deve ser duro ser médico, porque médico estuda a vida inteira, estuda muito e a vida inteira, não é? Uma pessoa, para sair da faculdade de medicina, já de cara já vai enfrentar 6 anos, depois 3, 4 anos de residência, depois especializações. Meu Deus, a pessoa tem que estar muito afim de fazer medicina, porque tem que estudar tudo, e a hora que termina tem que fazer reciclagens, cursos, congressos, porque a coisa não para. Querida, a Bíblia também é assim, sabia? Que você não pode se contentar com aquilo que você sabe hoje em relação ao que você sabia ontem. Você tem que buscar saber mais hoje em relação ao que você sabia ontem. E amanhã você tem que buscar mais em relação ao que você sabe hoje. Ter mais revelações através da palavra. A sua vida com Cristo é um crescimento de intimidade, um crescimento de estudo, de saber mais dele. Se você tiver a fim de fazer isso, você pode ser contado como um bom soldado. Se não, e eu estou feliz porque eu fiquei sabendo que essa semana fui informado que essa semana 2 jovens da nossa igreja vão fazer seminário teológico. Olha só que coisa boa. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Que bom, está investindo em conhecer mais o Senhor. Por quê? Porque aquilo que conhece é bom, mas não é o suficiente. Tem mais para conhecer. Certo, gente boa? Agora, esse versículo está quase saindo de novo, né? Característica 8 e 9. Eu vou falar as duas ao mesmo tempo. Vou falar as duas juntas, ao mesmo tempo não, vou falar as duas juntas. Fala assim: proibição de participar de atividades políticas. É o que o site lá diz. Um soldado não pode participar de atividades políticas. E ele também não pode se sindicalizar e de participar de greve ou de qualquer outro movimento reivindicatório. O que tem a ver conosco? O que tem a ver com você? Você tem que ser exclusivo, não pode se misturar. Não dá para você militar para Deus e flertar com o mundo. Não tem como. Não dá para você ser um jovem soldado e se apresentar aqui na igreja, bater continência, pôr seu uniforme, a sua farda e falar assim: eu sou soldado. Aí chega ali na porta e fala: permissão para retirada até semana que vem. Ei, se você é um jovem soldado, as coisas do mundo não podem te atrair, e muito menos você participar. Ou você tem uma vida consagrada a Deus, e você pode se tornar um jovem soldado, ou você tem uma vida pecar na igreja, pelar no mundo, e aí você vai ser só um jovem. Só que, deixa eu te falar uma coisa: quando você aceitou Cristo,
Ele já te convocou para fazer parte do exército dele. E aí, gratuitamente, você ganhou duas coisas. Gratuitamente. Você ganhou a salvação e o inimigo. De grátis. Quando você aceitou Cristo, Ele te conta como um soldado. Gratuitamente. Pela graça, você foi salvo. Mas você ganhou um inimigo, que é Satanás. E quando ele vê um soldado do arraial de Deus, totalmente desprotegido e exposto, no meio do arraial dele, adivinha o que ele faz? Você gosta de filme de guerra? Imagina lá uma guerra. E de repente o exército inimigo se depara com um soldado, melhor, um exército se depara com um soldado inimigo no meio do seu arraial. E esse soldado totalmente desprotegido, desguarnecido, sem arma nenhuma. O que você acha que ele vai fazer? Oh, que legal, senta aqui. Vamos dividir o meu soldo com você, meu salário com você. Vamos rachar minha ração, vamos rachar o meu alimento. Você acha que é assim? Você acha que os soldados daquele exército inimigo vai chegar e falar assim: olha, quem nós encontramos aqui, avisa lá o general. Tem um soldado aqui que não é dos nossos. Vamos festejar com ele. Você acha que é assim? Claro que não, porque o inimigo, o ladrão veio, senão para roubar, matar e destruir. Roubar, matar e destruir. Você não pode flertar, você não pode sair do seu arraial, você não pode e experimentar as coisas, você não pode se embaraçar com as coisas do mundo. Você não pode se embaraçar com as coisas do mundo, porque senão o inimigo vai acabar com a sua vida. E tem jovens que acham que não, que estão vivendo com um pé lá, um pé cá, e quando está com um pé lá, por achar que está se divertindo, como se o inimigo não tivesse tanto poder. Ei, jovem, eu vou falar uma coisa para você que eu falei para um homem há um tempo atrás. Eu falei para ele, assim: olha, eu vejo que você acredita muito em Deus. Eu vejo que você tem uma fé genuína em Deus. Mas você também precisa acreditar no diabo e no que ele veio fazer. E se você continuar com essa vida pé cá, pé lá, o inimigo não vai brincar com você. Paulo fala para Timóteo e compara um cristão como um soldado. E ele fala que o soldado não pode se embaraçar com as coisas civis. Você não pode se embaraçar com as coisas do mundo. Em nome de Jesus. Amém? Amém? Amém. E para acabar, tem uma outra coisa que na verdade não faz parte das exigências. Não tem a ver com as exigências e as características de um soldado. Mas eu queria voltar para aquele texto de 1 Reis, capítulo 20. E você viu que aquele rei pergunta para o profeta quem seria mandado primeiro, e ele fala: os jovens soldados. Os jovens soldados. Se você olhar no contexto histórico e das batalhas antigas, nessa época também
nas batalhas dessa época, nessa época de 1º Reis, as guerras elas eram travadas e as guerras eram bem diferentes do que hoje. Hoje a guerra é cheia de tecnologia, o cara aperta um botão aqui, explode um negócio lá no outro continente, no outro país, no outro continente. Ali a guerra era mais tete a tete, frente a frente, face to face. Era no vigor físico, era corporal, mais sangrenta. E eram feitos ataques em ondas, não ia todo mundo junto. O negócio não era bagunçado, o negócio era organizado. Então, disparavam os arcos, os arqueiros, depois iam infantaria, depois a cavalaria. Era esses ataques em ondas. E normalmente, em boa parte das guerras, os primeiros soldados que iam não eram os mais preparados. Não era a elite que saía em primeiro lugar. Normalmente, a elite do exército, os soldados mais preparados, aqueles que o rei investiu mais em treinamento, eles ficavam na retaguarda, porque a primeira onda era muito provável que não voltasse vivo. Então, os primeiros soldados que entravam na batalha, que iam para campo, essa primeira onda de ataque, eram os soldados mais desprezíveis, que se tiver uma baixa muito grande, ou se todos morrerem, o importante não é preservar a vida deles, o importante é que eles arranhem o fronte inimigo, que eles enfraqueçam o fronte inimigo. Então, os primeiros que iam eram os soldados mais desprezíveis, que se não voltassem não fariam tanta diferença. Agora, a elite, um soldado lá atrás da elite era muito valoroso. Os primeiros nem tanto. Normalmente acontecia assim. E quando o profeta pergunta quem irá, o rei pergunta quem irá, o profeta responde: os jovens soldados. E aí se separam 372, poucos, para ir à frente. Talvez, na cabeça daqueles que estavam ali, dos outros 7.000 soldados, né? Porque você viu que primeiro vão os 372 e na retaguarda vão os outros 7.000 soldados. Talvez aos olhos naturais daquele exército, quando aqueles 372 jovens soldados se apresentam e vão sair, o que talvez eles estivessem pensando e olhando, falando: lá vai aqueles que não têm tanto valor, aqueles que não são bem preparados, e aqueles que, se não voltarem, não farão tanta diferença. Talvez aos olhos humanos, aqueles jovens, aos olhos daquele exército humano, talvez aqueles 372 homens eram desprezíveis. Mas aos olhos de Deus, o Senhor estava convocando aqueles jovens. Alguém olhando humanamente, falando para aqueles jovens: lá vai aqueles que têm menos força, menos experiência, menos vigor.
apenas para fazer um arranhão no exército inimigo, para depois nós entrarmos, nós que somos preparados. Mas para Deus, o Senhor não chamou, o Senhor não convocou aqueles jovens para morrer. O Senhor não chamou aqueles jovens para caírem naquela batalha. O Senhor convocou aqueles jovens porque viu valor naqueles jovens, porque Ele viu um grande potencial naqueles jovens, e aqueles jovens foram instrumentos na mão de Deus para furar o bloqueio dos arameus e trazer uma grande derrota para o exército inimigo. Você, jovem, deixa eu te contar uma coisa, e se o louvor quiser já se achegando, deixa eu falar uma coisa para você, jovem, que de repente você pode ter todas essas características, ou buscar ter essas características como um bom soldado, e de repente você pode ter um olhar de desprezo sobre a sua vida, de repente até um olhar de desprezo de alguém bem próximo de você, bem próximo de você, de repente até dos seus próprios pais. De repente até mesmo seus próprios pais podem não valorizar tanto você. Talvez as pessoas que te rodeiam, eles podem chegar e falar para você que você não pode ser usado. Como é que Deus poderia te usar? De repente as palavras que estão saindo da boca de pessoas que estão bem próximas a você, e os olhares que você tem encontrado por meio do caminho das pessoas bem próximas de você, é de desprezo, são de desprezo. Ei, mas para Deus não é assim não. Para Deus não é assim não. Para Deus não é assim não, porque de repente, dentro desse exército, que de repente pode se mostrar mais preparado, se achar da elite, se achar mais valorizado, Deus não te olha assim. Deus te olha como um bom combatente. E Deus não está te chamando para uma batalha para você morrer. Deus está te chamando para uma batalha para você mais do que sobreviver, para você vencer. E eu creio também que nesses tempos que nós estamos vivendo, e nesses tempos não é de pandemia. Pandemia chegou agora. Nós estamos falando de um tempo final. De um tempo final, das coisas aqui na terra daqui a pouco acabarem. Eu creio que nesse tempo Deus está chamando jovens. Está chamando jovens que tenham esse vigor, esse ânimo, essa ousadia, essa coragem de se apresentar e falar: eu creio que Deus me convocou, eu creio que eu tenho que andar nesses princípios, e eu vou marchar à frente. Eu não quero ficar na retaguarda, eu quero ir à frente, eu quero ir à frente, eu quero puxar o pelotão. Eu não quero ser puxado, eu quero puxar o pelotão. Em nome de Jesus, que você seja um jovem assim. Amém? Amém na sua casa, jovem? Amém aí no seu quarto, jovem? Por favor, Deus está te convocando, Você não é um jovem comum, você não pode ser um jovem comum, você tem que ser um jovem soldado. Você viu Acabe e chamou os jovens, mas não qualquer jovem, o jovem soldado. Então, em nome de Jesus, hoje você vai fazer um compromisso com Deus, de seguir e ter essas características.
Porque soldado você é. Um jovem soldado você é. Mas você precisa se encher dessa armadura e dessas características. Senão você é alvo fácil. Senão você é alvo fácil. Mas você não quer ser um alvo fácil. Sim ou não? Você não quer ser um alvo fácil. Você quer ser um soldado intrépido nas mãos do Senhor. Então feche seus olhinhos aí na sua casa, jovem. E nós vamos orar. E você, pai e mãe, deixa eu falar um negócio para você aí, que está na sua casa. Você vai ter uma participação daqui a pouco. Amém? Então fica aí junto com o seu soldado, ou os seus soldados. Amém? Feche seus olhos aí na sua casa, jovem. E vamos orar. Senhor meu Deus, eu não sei quantos jovens estão assistindo essa live, esse culto. Eu não sei quantos assistirão. Mas Pai, eu sei que a cada um deles o Senhor está os convocando. Na verdade, eu vou melhorar essa minha frase, essa oração. Eu sei que o Senhor já os convocou. Eles já são convocados pelo Senhor. Eles já são chamados pelo Senhor. E hoje eu peço que o Teu Espírito Santo, Pai, os convença de que eles não estão aqui nessa terra para viver uma juventude, mas eles estão aqui nessa terra como soldados do Senhor, não é apenas como jovens naturais. Há muitos que se comportam como naturais, mas o Senhor convocou para aquela guerra contra Ben-Hadad os jovens soldados. Então que Teu Espírito, em nome de Jesus, mostre a esses jovens que o Senhor está os convocando para o exército dele, para o exército de Deus. São soldados, mais do que jovens, são soldados, mais do que jovens, são soldados, mais do que jovens, são soldados. E que essas características, que tem a ver com um soldado, um militar de um exército terreno, mas que apontam para características de soldados do Senhor, estejam bem nítido na vida deles, que se necessário for, eles coloquem a vida dele em risco por amor ao Senhor, que a vida lá fora para eles não interessa, eles já morreram para aquele mundo, para viver os planos e os propósitos do Senhor. Que eles sejam jovens disciplinados, submissos às autoridades que estão sobre a vida deles. Que eles saibam receber uma ordem, principalmente aquelas que os levarão a ter mais intimidade contigo, principalmente aquelas ordens que irão preservar a vida deles. Em nome de Jesus, que a dedicação deles seja exclusiva, o coração deles não seja dividido, não só hoje, mas permanentemente, até o Senhor voltar. Que eles não escolham onde servir, que o holofote, as luzes, a visibilidade não atraia o coração deles. Eles estejam dispostos a servir onde quer que o Senhor os chame, para a glória do Senhor. Pai, que eles busquem cada vez mais se preparar, assim como um soldado humano precisa de um vigor físico, um jovem soldado do Senhor precisa de um vigor espiritual.
Que eles busquem mais conhecer o Senhor, mais conhecer o Senhor, e a cada dia conhecer mais o Senhor. Um crescimento constante, permanente, e que o mundo não os atraia, que o mundo não os atraia, que eles não se embaraçem com as coisas do mundo, que eles não flertem com as coisas do mundo, que eles não coloquem um pé no mundo, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Que não apenas eles busquem o Senhor os guardar, mas que também eles se guardem, que eles se guardem, que eles se guardem, que eles possam entender que as coisas do mundo não tem nada a ver com um soldado jovem do Senhor, e que flertar com um arraial inimigo é se expor à derrota, é se expor à derrota, porque o inimigo das nossas almas tem um propósito para a vida desses jovens, que é roubar, matar e destruir. Mas o Senhor tem um outro propósito, que essa preciosidade que se chama livre-arbítrio, que o Senhor colocou nos nossos corações, no coração desses jovens, que através desse poder de decisão que o Senhor nos deu, que é o livre-arbítrio, que eles decidam pelo Senhor e pelas coisas do Senhor, pelo Senhor e pelas coisas do Senhor. Eu quero orar por todos os jovens, independente da idade, dos mais novos aos nossos jovens mais maduros, porque o jovem, o inimigo, ele seduz de uma forma, mas os jovens mais maduros, o inimigo seduz de uma outra forma. Pai, que o coração desses jovens sejam guardados, protegidos em nome de Jesus. Que o Senhor abra os olhos espirituais dos nossos jovens, desses jovens, não apenas para eles verem apenas o que o físico mostra, mas o que o espiritual atrás disso tem, e o quanto isso é perigoso, que os nossos jovens sejam guardados e se guardem, em nome de Jesus. Pai, eu quero orar de uma forma especial por aqueles jovens que talvez contemplaram um olhar de desprezo, uma palavra negativa, uma palavra que feriu a alma, machucou a alma, uma palavra de desprezo. Eu quero orar pelo coração desses jovens, porque lá Acabe, o exército Acabe talvez olhou para aqueles jovens que entraram primeiro naquela batalha. Talvez o olhar que eles receberam foi um olhar de desprezo, um olhar que não estava valorizando, como se eles fossem ali daquele exército os desprezíveis. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, que o Senhor cure esses corações agora desses jovens, e que eles possam perceber o olhar que o Senhor tem para a vida deles, o olhar que o Senhor tem para a vida deles, que o Senhor está os convocando, porque o Senhor sabe o grande potencial que eles têm nas mãos do Senhor, o grande potencial que eles têm nas mãos do Senhor, porque a tua Bíblia diz que eles não venceriam, mas porque eles já venceram o inimigo. Eles já venceram o inimigo. Então, em nome de Jesus, aqueles que foram feridos, aqueles jovens soldados que foram feridos por palavras, por olhares, por gestos, Espírito Santo, traz a cura agora, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. E você que é pai aí na sua casa, você que é mãe aí na sua casa, você vai colocar suas mãos sobre os teus filhos agora. E se você tem um jovem aí na sua casa, mas que você é autoridade sobre ele, você não é o pai, você não é a mãe, mas você é autoridade sobre ele, você também vai colocar as mãos sobre ele.
e vai orar. Em nome de Jesus. Estenda a sua mão aí, eu quero te direcionar nessa oração. Eu quero te direcionar nessa oração, Pai. Estenda a sua mão para Ele. Se os pais estão aqui, e os líderes que estão aqui, de longe, não podemos tocar, mas estenda a mão para os nossos jovens aqui. E nós vamos declarar assim: Senhor meu Deus, Senhor meu Deus. Os pais vão falar assim: Senhor meu Deus, hoje eu quero anular toda palavra de desprezo, todo olhar de desprezo, todo gesto de desprezo que eu ou qualquer outro teve sobre os meus filhos ou sobre esses que estão sob a minha autoridade. Hoje, em nome de Jesus, tudo isso que os feriu, nós lançamos por terra, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. E hoje, eu quero abrir a minha boca profética para lançar palavras de vida sobre os meus filhos e sobre esses que eu estou impondo as minhas mãos. Vocês são jovens valorosos. Vocês são jovens valorosos. O olhar do Senhor está sobre a sua vida. O olhar do Senhor está sobre a sua vida. Ele não te olha com desprezo, Ele te olha com amor. Ele te olha com amor. Ele te olha com amor. Ele te dá valor. Ele sabe do seu potencial. Ele sabe do seu potencial. Então que seu coração hoje se encha da palavra do Senhor, dessa palavra profética do Senhor sobre a sua vida. As palavras de desprezo não têm mais poder sobre a sua vida. As palavras de desprezo não têm mais poder sobre a sua vida. O Senhor hoje está te convocando para o fronte. Mas não é porque você não tem valor, é porque você tem grande valor. Porque você tem grande valor. Porque se aqueles 7.000 soldados de Acabe saíssem primeiro, eles não poderiam romper o cerco dos arameus. Eles não poderiam romper o cerco daquele rei, daquele exército, daquele rei. 7.000 não poderiam. Mas 200 e poucos jovens soldados foram usados para romper aquela barreira e trazer uma das maiores vitórias que Israel já teve no Antigo Testamento. Então, jovem, essa palavra está sobre você. Tem coisas que Deus vai te usar, e Deus vai usar os jovens. E são os jovens, não são os mais experimentados. São os jovens, mas jovens soldados nas mãos do Senhor. Receba essa palavra, jovem. E em nome de Jesus, o arraial do inimigo sofrerá uma grande derrota. Porque hoje estão se levantando jovens, como aqueles 200 e poucos jovens que se levantaram naquele dia. Porque eles não estão sob uma palavra de Acabe, do rei Acabe. Eles não estão sob uma palavra do pastor César, mas eles estão sob uma palavra, uma direção do Senhor. Receba esse poder, receba essa autoridade, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém e amém. Amém e amém.